Laboratório Biolab, análises clínicas completas. Aqui diagnosticamos doenças ou qualquer outra alteração, atuando com tecnologia moderna, com um time de grandes profissionais que realizam a coleta, a análise e o diagnóstico com profissionalismo e exatidão. Laboratório Biolab, na Avenida Afonso Pena, 755, Centro. Fone 3358-1162. Abasteça mais por menos. Com o aplicativo Abastece Aí da Ipiranga, você tem até 5% de desconto no combustível. E ainda consegue acompanhar o tamanho da sua economia no dia a dia com o descontômetro. Além disso, com o Abastece Aí, o seu pagamento fica muito mais fácil. Você não precisa nem tirar a carteira do bolso. Todo o pagamento é feito no próprio aplicativo. Você pode optar por cadastrar um cartão de crédito ou, se não tiver, pode pagar em dinheiro. Você também pode utilizar o aplicativo nas compras na AMPM e no Jet Oil. É mais facilidade no seu dia a dia e economia para o seu bolso. Baixe já o aplicativo Abastece Aí. Você garante mais desconto no combustível e economiza nos postos Ipiranga. Posto REC Ipiranga. Abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil, com inúmeros benefícios, quilômetros para trocar em milhas, descontos incríveis e vários benefícios extras para você. Posto REC Ipiranga, na Avenida Presidente Vargas, 229. Magrão Agro, do plantio à colheita, um parceiro de verdade. Representante Vence Tudo, sementes da marca Brevante, adubos Coxilha, produtos biológicos Simbiose, defensivos de todas as marcas, pulverizadores e extensor de barras Beldwing, óleo vegetal CT Green, estabilizador de barras KS e toda a linha de implementos. Visite-nos ou ligue 3358-3895, ao lado da Transportadora São Miguel. Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e da Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Programa este apresentado todas as segundas-feiras neste horário. O programa de hoje foi gravado na sexta-feira por ocasião da Feira do Livro e Cultura na Praça de Lagoa Vermelha. É que nos programamos para entrevistar a patrona da Feira do Livro e Cultura na Praça, Letícia Wierchowski. E aqui queremos fazer um agradecimento especial à secretária municipal da Educação, Cultura e Desporto, Aline Teles Fazoli, que foi quem contatou com a Letícia no sentido de viabilizar a sua participação em nosso programa. A Letícia é gaúcha, natural de Porto Alegre. É escritora e roteirista, figura consagrada nacionalmente. Mais conhecida como a autora de A Casa das Sete Mulheres. Letícia foi a atração maior da Feira do Livro e Cultura na Praça de Lagoa Vermelha. Proferiu palestra na noite de sexta-feira e na manhã do sábado. Algumas informações com relação a Letícia, que pela primeira vez visita a Lagoa Vermelha. Estreou na literatura aos 26 anos de idade. Antes de se dedicar às letras, estudou em uma universidade pública de arquitetura, curso que não chegou a completar. Foi proprietária de uma confecção de roupas e trabalhou no escritório de construção civil de seu pai. Enquanto trabalhava neste último emprego, começou a escrever ficção. Seu romance de estreia, publicado em 1998 e relançado em 2001, foi O Anjo e o Resto de Nós. Conta a saga da família Flores, ambientada no início do século XX no interior do Rio Grande do Sul. O grande sucesso literário de Letícia veio com o romance A Casa das Sete Mulheres, adaptado pela Rede Globo
numa minissérie que foi ao ar em 2003 e reexibida em 2006. Trecho da trajetória da nossa convidada de hoje para participar aqui do programa Lagoa Debate. Convidamos para nos auxiliar na condução do programa os amigos Vitor Hugo Muraro Filho e Paulo Esgarbosa. Letícia, muito boa noite. Agradecemos imensamente a sua gentileza em atender o nosso convite no sentido de participar do nosso programa. É um prazer estar aqui na cidade que, aliás, não conhecia, né? Conhecendo Lagoa Vermelha e falar um pouquinho sobre livros com todo mundo aí. Qual foi a primeira impressão de Lagoa Vermelha? Um pôr do sol lindo, né? A gente aqui vai poder conhecer então um pouco mais com relação à carreira, à trajetória, à vida da Letícia, que, conforme salientei na abertura, é uma figura consagrada nacionalmente. Escreveu romance e também literatura infantil. Sim, eu tenho 31 livros publicados, 10 são livros de literatura infantil, os outros são ficção adulta. E também faço roteiros, né? Trabalho com roteiro para TV e cinema, assim. Com relação aos roteiros, qual o que mais se destacou? Qual o que teve o maior sucesso? O maior trabalho que eu fiz nesse universo assim, do audiovisual foi adaptar o primeiro volume do Érico Veríssimo, O Continente, né? Por um longa-metragem dirigido pelo Jaime Monjardim e uma microsérie da Globo. Esse trabalho eu fiz uma parte dele junto com o Tabajara Ruas, outro grande escritor maravilhoso, gaúcho, e depois terminei sozinha. Então esse foi meu maior desafio, né? Pegar a obra do Érico e levar para a televisão. As edições estrangeiras de seus livros apresentam-se na Alemanha, Croácia, Espanha, França, Grécia, Itália, Portugal, algum outro país? Eu não lembro. Eu não fico contando. Mas é um grande número de países. Que bom, né? Quero muitos mais ainda. Muito bem. Paulo. Bom, Letícia, seja muito bem-vinda à nossa cidade. Né? Uma escritora que resgata muito a história, fica até compatível, patrona, né, da nossa Feira do Livro. Uma palavra tão pomposa, patrona, né? Bom, mas nós, já que estamos em Feira do Livro, nada como nós conseguir explorar um pouquinho do trabalho do escritor, né, da escritora. E, assim, sempre me chama muita atenção como se dá o processo de criação, desde a desenvoltura do espaço onde que vai ser ambientado, das características dos personagens. Como que para ti acontece esse processo? Bom, olha, é uma pergunta tão longa que ela rende um curso inteiro de várias aulas lá, né? Que eu costumo, inclusive, ministrar curso de escrita criativa. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, né? Cada escritor tem um processo de gênese, de desenvolvimento criativo do trabalho. Eu sou uma pessoa bastante... Eu já publico há 21 anos, né? Eu já escrevi romances enormes, né? Romances de 600 páginas, sei lá, eu devo ter certamente muito mais de 6.000 páginas publicadas. Então, eu fui criando um processo de trabalho. Mas ele é muito difícil de equacionar um processo assim, porque cada livro tem uma maneira de ser escrito e nasce de um determinado momento, né? Os romances históricos, eles guardam a peculiaridade de, além de você ter que contar uma história ficcional para o leitor, ele ainda traz toda uma bagagem de informação histórica que o autor tem que conhecer, mas não tem que saber dosar para que ela não sufoque a ficção. Eu não sou uma historiadora, eu sou uma romancista. Então, o romance histórico, ele exige que você saiba inserir a informação histórica de maneira que ela não ingesse a criatividade, a ficção, né? A narrativa de ficção. Continuando, eu vou tentar, então, restringir um pouquinho mais a pergunta. Certamente que essa ideia do curso me parece bem interessante, né? Mas... no processo de criação, você, o escritor, tem que identificar
que determinada característica do personagem mantém uma linha de congruência na questão da formação dele. Essa identificação das condutas do personagem, você vai construindo elas ao longo de como se dá o desenvolvimento do personagem. Eu acredito que um romancista só pode começar a escrever o seu romance quando ele conhece o seu personagem. Porque a única obrigação que um romance de ficção tem é ter coerência interna, nenhuma mais, né? A gente lê 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, chove 6 meses sem parar, as pessoas chupam um pirulito e perdem a memória, e ninguém diz, não, isso não pode acontecer. Dentro do romance do Garcia Marques existe lógica, né? Ou seja, ao contrário da vida real, onde as coisas podem ser casuais, por mais incrível que pareça, na literatura as coisas têm que ser causais. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Mesmo que sejam coisas absurdas. Ou seja, para chegar no absurdo de alguém chupar um pirulito lá em Macondo e perder a memória, o Garcia Marques construiu uma sucessão de fatos que começou lá no começo do livro para chegar nisso. Então isso é a coisa mais importante, é criar a coerência interna. E a coerência interna de um romance, ela se divide entre ter a coerência interna dos próprios personagens. Ou seja, um personagem que se comporta de determinada maneira, se ele for se comportar de outra, tem que ter um motivo. Então você tem que conhecer o seu personagem. Se todo mundo aqui em Lagoa Vermelha resolver escrever um romance sobre Anita Garibaldi, ninguém vai escrever o mesmo livro. Porque nós estamos interpretando, ou seja, qual é a premissa básica da literatura? É exercer a alteridade, é se colocar no lugar do outro, né? O leitor pega um bom romance e vive a história da Manuela e do Garibaldi, lá, Casa 7 Mulheres. Agora, antes do leitor fazer isso, o escritor tem que fazer. E para ele fazer isso, ele tem que pensar sobre esse personagem. Quem ele é? Por que ele está agindo assim? Ou personagem histórico, por que ele agiu assim? Então esse é um exercício anterior ao começo da escritura, para mim, tá? Somado que requer uma dose de pesquisa do escritor intensa, porque você tem que sair e identificar várias personalidades. Não superestime tanto a pesquisa na literatura, senão todo historiador era um romancista. Né? Vitor Hugo. Boa noite, Ademar. Obrigado pelo convite, meu colega Paulo Esgarbosa, a patrona, né, a palavra pomposa, né, e que seja bem-vindo aqui na nossa comunidade, na nossa Lagoa Vermelha. Pode ter certeza que não é só o pôr do sol que é lindo, as pessoas são lindas, a fauna é linda, a flora é linda, Lagoa Vermelha é linda num todo. Mas eu queria, dentro dessa ideia, dessa linha em que o colega Paulo colocou para ti, Letícia, o escritor, ele pode, de certa forma, brincar de ser Deus? Essa é a graça, na minha opinião, não é? Ali sou eu que mando, não é? Tem um poema que eu gosto muito, inclusive me pediram um título da minha fala hoje e eu dei o nome desse poema, né? Alegria da Escrita, de uma poeta polonesa, Wisława Szymborska. E ela fala: aqui nenhuma folha se mexe se não for ao meu comando, dentro do poema. Dentro do romance é a mesma coisa, você é Deus dentro do romance. Deus. Então aí você pode se sentir Deus mesmo dentro do romance. Sim, ali eu que mando. Me vingo de tudo. Paulo. Não, na mesma linha então que o Vitor Hugo puxou, essa possibilidade de brincar de Deus, né? Quando o escritor transfere a imaginação para o papel, ele se liberta completamente daquilo que ele idealizou. E à medida que cada leitor vai descobrindo os meandros do livro, e também vai extraindo algumas conclusões não inicialmente previstas pelo próprio escritor, me parece, né? E essa liberdade de interpretação está sujeito a várias situações de cada um, até mesmo, né? Essa é a graça da arte no geral, justo, né? E você já chegou a ser surpreendida, sei lá, numa entrevista,
com esse tipo de percepção diferente do que nem tinha imaginado. Muitas vezes eu sou surpreendida com comentários de leitores ou alunos que leram um romance e estudaram para fazer uma oficina e tal. E por isso eu tenho bastante reserva às provas de literatura nas escolas brasileiras. Se eu, que sou uma escritora, me surpreendo com interpretações de leitores, eu não acho certo que a literatura, por exemplo, que a ficha de leitura instituída nas escolas, ela se justifique. Porque a interpretação de um aluno, uma coisa é não ler um livro e puxar lá do Google um resumo do livro. Outra coisa é um aluno dar uma opinião a respeito de um livro e o professor dá meio certo ou não dá nota cheia porque não é a opinião que ele acha que é coerente. Como é que ele tem certeza disso? Se eu, que sou escritora, me surpreendo com o que vem do meu leitor, então eu acho isso uma coisa bem, bem complicada. O meu filho mais velho, que agora já está entrando na faculdade, ele teve que ler, uns 2 ou 3 anos atrás, o Continente na escola. E ele cresceu comigo trabalhando no projeto Continente junto com o Jaime. Foi um projeto que nós ficamos 8 anos trabalhando, né? O Jaime, a gente trabalhava um tempo, ele ia fazer uma novela, ele ia fazer um romance, ele retomava tal. Então o João realmente cresceu com o livro. E ele disse: mãe, posso pegar o teu livro para ler? Eu falei: tá todo marcado, mas né? E ele pegou o livro para ler e se apaixonou, né? E aí ele tirou uma nota ruim na interpretação da professora. Então isso é uma coisa que me deprime um monte. Eu acho que tem que encontrar ainda uma maneira de mensurar o quanto um aluno se dedica a uma leitura, mas não é essa. Essa simplesmente faz com que ele não leia mais. Essa é a minha opinião. Letícia, eu vou me permitir aqui ler uma parte de uma entrevista para fazer uma pergunta, bem rapidinho aqui, uma frase, foi dada uma entrevista sua no Paiol Literário, tá? Então eu vou ler aqui uma frase aqui da sua, né? Uma colocação sua nessa entrevista que diz o seguinte: nós todos seríamos muito melhores se lêssemos ficção. De todos os processos de expressão artística que a humanidade criou, a literatura da ficção é a que mais promove a alteridade, nos ensina a sermos empáticos, ou seja, nos colocamos no lugar do outro. E a nossa sociedade, tão egoísta, tão cheia de limitações, melhoraria muito se as pessoas lessem ficção. Porque só nos livros a gente consegue ser outra pessoa muito diferente de nós mesmos. Entender suas dificuldades, seus medos, seus anseios, suas dúvidas. É o exercício mais bonito e mais construtivo que o ser humano pode fazer, o exercício da empatia e da alteridade. Esse trecho eu trouxe para abrir a feira hoje. É mesmo? Não, se contar que nós combinamos, não vão acreditar. Eu coloquei tão bem o que eu acho nesse... Eu vi que estava rindo, que não era, né? Então eu vou tentar fugir um pouco aqui para não... Vou falar, mas é uma coisa... Eu acho que isso foi uma boa escolha. É, boa escolha, né? Bom, então a pergunta, então, Letícia, é assim, ó. Você acha possível um livro ser essencialmente ficcional? Claro, mas acontece que uma coisa é a produção do livro, você está criando uma ficção. Eu já criei, talvez, tirando meus romances que tem algum embasamento histórico, todos os outros são essencialmente ficcionais. Mas o Érico já falou uma coisa: você não pode reproduzir num romance um personagem, uma figura da sua vida. Você não fotografa alguém e reproduz, pelo simples fato de que eu não estou dentro de outra pessoa, por mais que eu conheça essa pessoa. Se quiser escrever um romance sobre o homem que eu fiquei casado 50 anos, ainda assim eu estou ficcionando os pensamentos dele. Esse exercício, ele faz com que que tudo que a gente produza dentro da ficção seja ficção. É um exercício de alteridade, talvez ele pense isso, né? Uma interpretação do outro. O que eu acho, tá? E que essa frase quer dizer é que a gente vive num país ainda muito jovem, né? E que tem muito para melhorar. E que se as pessoas lessem mais ficção, as pessoas melhorariam muito. Porque iam aprender a fazer
o exercício da alteridade. A gente vive num país onde a gente está sempre... Veja, eu não tenho simpatia pela classe política que ocupa Brasília nos últimos... E muito menos agora, não tenho mesmo. Okay. É difícil ter por uma longa... Assim, não vamos dar nome aqui, mas assim, as coisas andam muito difíceis há muito tempo no nosso país, né? E a gente fica aqui, o brasileiro médio, julgando tudo isso. Mas a maioria dos brasileiros julga tudo isso, pega o seu carro, estaciona na faixa de pedestre para o seu filho descer, coloca a vaga na vaga do cadeirante, entendeu? Se puder sonegar o imposto, sonega. Então, assim, por que a gente julga e não consegue reproduzir, né, esse exercício de honestidade cotidianamente? Porque a gente não se coloca no lugar do outro, né? Hoje eu chamei um Uber na minha casa de manhã cedo e o rapaz entrou pela contramão na rua para me pegar. Minha rua tem uma quadra e ela só tem uma mão. Eu falei, desculpe, amigo, mas eu não vou entrar no seu carro porque você veio na contramão. E ele ficou bravo e falou, mas é que eu vim aqui porque era melhor para te pegar. Eu falei, mas você não tem, nós temos que pensar no outro. Se a gente só pensar na gente, nada vai melhorar nunca no nosso país. E eu acho que a literatura nos ensina a entender o outro. E aí eu sinto que a gente vive um país onde a sociedade, assim, é muito egoísta, né? Agora, quando você pega um romance e você é um personagem lá no Afeganistão e de repente está chorando e sentindo o que aquele personagem está sentindo, você está aprendendo a se colocar no lugar do outro. Então eu acho que a gente não poderia votar. Essa frase eu escutei de um escritor português que eu admiro muito, eu esqueci o nome dele agora, mas daqui a pouco eu lembro, e ele falou assim, não se deveria votar num político que não lesse ficção. E eu acho que isso é muito importante e a gente tem que conseguir trazer para as nossas novas gerações e as pessoas não respeitam muito a ficção, entendeu? Você pega um grande empresário, para que vai ler coisa que é faz de conta? A questão não é essa, não estou nem falando do prazer e da aventura de poder viver várias vidas que não só a nossa, né? Claro. Quando você vê um filme maravilhoso ou lê um livro maravilhoso, está tendo experiências, né? Mas assim, o exercício da alteridade, eu acho que a gente está precisando muito no nosso país. E de todas as expressões artísticas, a ficção é a que mais promove isso, porque você entra dentro do pensamento do outro. E quando você entra dentro do pensamento do outro, volta a pergunta que tu me fez. Não tem como dizer que tudo que você imagina que o outro está pensando, você está ficcionando, né? Seja na vida real ou seja na literatura. Como é que nasceu o romance A Casa das Sete Mulheres? Nasceu da leitura de um romance lindo do Tabajara Ruas, Os Varões Assinalados, que é um romance que conta a história das grandes figuras masculinas que fizeram a Revolução Farroupilha, né? Porém, lá pelas tantas, no livro do Tabajara, o Giuseppe Garibaldi chega numa estância onde estão as mulheres da família do Bento, e o Tabajara disse, e naquela noite o Giuseppe Garibaldi jantou na casa das 7 mulheres. E ele só disse isso e voltou para a guerra e tal. E aí eu falei, mas então, pensei, nossa, que legal seria contar a guerra sob o ponto de vista dessas mulheres. Então, na verdade, o que eu fiz foi pegar um evento histórico que, inclusive, terminou mal, né? Mas assim, é importante para a gênese do gaúcho, e olhar ele pela porta dos fundos. Mas, na verdade, também é um exercício meio global, porque a guerra sempre foi vista como um elemento masculino. No entanto, ela afeta a vida das mulheres, e as mulheres têm participação em todas as guerras do mundo. De alguma maneira, elas cumprem um papel, né? E na história gaúcha, cumprem um papel muito maior, porque, fundamentalmente, ainda na Revolução Farroupilha, que era sustentada pelos próprios idealizadores e, né, que fizeram a Revolução, eles precisavam que as instâncias deles sustentassem a guerra, mas eles estavam lutando. Então, quem cuidou dessas instâncias e torná-las rentáveis foram as mulheres, né? Você puxou dois assuntos muito interessantes. Um, sobre essa questão da importância da literatura ficcional, como você explicou, mas hoje, para um escritor com essa competitividade de opções que tem os jovens, já que você se propõe a escrever para jovens, qual
como que você acha que o que deve mudar nas políticas públicas ou nas ações educacionais para conseguir alcançar isso? Alcançar uma elevação do número de leitores ou de conquistá-lo para a leitura em troca dos aparelhos eletrônicos? Em primeiro lugar, eu não sou uma pessimista em relação aos jovens. Eu acho que os jovens leem, tá? Vai para a Bienal do Rio de Janeiro e vê que aquilo é tomado de jovens que gostam de livros, tá? Evidentemente que os tablets, o celular, mas não é só os jovens. Ninguém de nós larga o seu celular. É muito fácil dizer que é só o jovem. Todo mundo está grudado no seu celular. Justamente porque hoje no celular você paga suas contas, você vê cadê seu filho, você lê também, se quiser, livros, né? Ouve audiobooks, vê filmes, Netflix está ali. A vida da gente está de uma maneira muito concatenada dentro do aparelho celular. Isso é uma coisa, mas assim, sempre o livro sempre ia deixar de existir porque surgiu o cinema, porque surgiu a televisão. O livro nunca deixou de existir. Agora, política pública, a primeira coisa que tem que ser feita é dar valor à cultura no nosso país, né? Ontem, a pasta, o Ministério da Cultura virou Secretaria de Cultura e ontem foi encaminhado para o Ministério do Turismo. Então, enquanto não se der valor à cultura como um todo no nosso país, tá, ninguém vai ler mais. E também não vai fazer nada mais que envolva a cultura, porque a cultura precisa de incentivo, né? A cultura é um patrimônio histórico. Não é só o livro e a produção cotidiana das editoras. Isso é um mercado como outro qualquer, ele vai girando. Mas a manutenção da nossa cultura precisa de atenção governamental. Enquanto isso não acontecer, não tem milagre. Não tem milagre. Letícia, me diz uma coisa, nessa linha, até para não fugir, para nós manter um foco, até, nessa linha, dentro dessa tua caminhada como escritora, essa percepção, esse experimento atual de descaso com a cultura, isso é algo que vem gradativo ou se de alguma forma nesse momento ele está mais gritante? Eu acho que o Brasil sempre, infelizmente, quando tem que tirar... A gente está falando isso de políticas grandes, né? Sim, não da pequena cidade, que consegue ter atenção, né? Claro. Assim, olhar, saber quantos alunos estão na escola, tal. As pequenas cidades se mantêm. E eu vou em feira, em muitas cidades do Brasil, e isso está tranquilo. Mas a gente está falando no grande, né? Claro. Uma decreção que não começou agora, mas assim, esse governo tem tomado atitudes em relação à cultura que para mim são tristíssimas e desnecessárias, inclusive. Eu não vejo benefício nenhum para ninguém em relação a isso. Eu estou muito bem, trabalho, faço meus livros, publico. Isso não é uma questão que envolva pessoalmente a mim. Agora, assim, é um mercado inteiro. Então, assim, o esvaziamento da Lei Rouanet. A Lei Rouanet tinha problemas. Qual é a lei do Brasil que não tem problemas? Mas esvaziar a Rouanet, R$1 milhão, hoje em dia, ninguém mais faz um filme, ninguém mais faz um musical. E as empresas, elas precisam do benefício da Rouanet para fazer essa doação, né? Então, eu acho que essa má regulamentação da correção, entendeu? Simplesmente excluir é um prejuízo que vai custar muito caro a longo prazo para ser revisto, né? Sim. Mas, enfim, o que a gente pode fazer? Eu faço o meu trabalho todos os dias. Eu sou uma escritora, eu vivo da palavra, né? Escrita, falada, das palestras que eu dou, das aulas que eu dou, dos textos que eu escrevo para empresas, dos romances que eu faço. Eu tenho uma vida ótima e muito trabalho bastante, claro, né? Mas, assim, isso é uma coisa. Agora, a recuperação a longo prazo das crianças de baixa renda, do fim do audiovisual. O mercado do audiovisual gera emprego no Brasil. Então, assim, tem questões hoje que estão acontecendo que chegam a ser absurdas. A Globo é uma das grandes... Ela é importante para o nosso país, gente. Como vão caçar, entendeu? A concessão da Globo. Assim, simplesmente se discutir isso é triste, né?
Então, enfim, isso me assusta muito, tá? Isso me assusta muito. Agora, é claro que a pequena cidade, ela consegue equilibrar, né, um pouco esse desequilíbrio e tal. Mas assim, eu vou para lugares... Ano passado eu fui para o Recôncavo Baiano, num evento do Sesc, que também estão querendo pegar o dinheiro do Sistema S e gerir sozinho, não deixar mais o Sistema S gerir o próprio dinheiro. Eu posso falar para vocês como escritora, hoje em dia no Brasil, e não é só do governo Bolsonaro, mas assim, digamos, nos últimos 6 anos de governo do Brasil, o Sistema S é o Ministério da Cultura atuante que a gente tem. É o Sesc das cidades que faz a cultura funcionar. Se o governo se apropriar desse dinheiro para usar ele como ele bem entender, que nunca é para a cultura de novo, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer com o país. Qualquer cidade do interior que você vá, o espaço do Sesc é um espaço aglutinador de cultura, de esporte, de tudo. E ele é super bem administrado. Agora, no ano passado, o próprio Sesc, ele tem um programa que se chama... Não sei o que é da palavra. Ele pega autores do Sul e manda para o Norte. Autores do Nordeste e manda para o Sudeste. Você recebe para isso? Sim, não é muito, mas é um papel do autor também, de ir levar, falar, né? E eu fui para 7 cidades do Recôncavo Baiano, tá? Cidades pobríssimas, que nunca ninguém entrou numa livraria. 75% dos municípios brasileiros não tem livraria. Não tem nem livraria. Né? Não tem livraria, entende? Então, o Sesc cumpre um papel muito importante. E a Globo também. Sem julgar. Tem gente que, se não ligar a Globo, não sabe que país está, não sabe o que está acontecendo no mundo. Não é como nós que temos acesso à internet, que compramos jornais. O Brasil é enorme. Mas assim, né, Letícia, as pessoas têm acesso e talvez muitas pessoas tenham acesso e ficam olhando a Globo, pela importância que a Globo tem. Claro, por quê? Porque a Globo regula a vida delas, faz elas sonharem um pouco, a novela tira elas dos seus problemas, elas não têm o que comer, elas não têm água limpa, elas não têm... Então, assim, eu não vejo nenhum benefício em ameaçar esse tipo de instituição brasileira, entendeu? A gente sempre pode discutir que as coisas possam melhorar, mas não assim. Bom, vou voltar um pouquinho para ao bom, né? Vamos voltar. Porque se aquela primeira pergunta precisava um curso, esse outro. Pelo amor de Deus. Quem sabe os nossos netos vejam isso. Bom, mas vamos voltar para a literatura. Então. Vamos. Nossa salvação. De todos os seus personagens, assim, tem algum que tu simpatiza mais, gosta mais, te encantou mais? E já vou aproveitar e fazer uma outra perguntinha junto. Se a Casa das 7 Mulheres poderia também representar a mulher ocupando um espaço na literatura também? Bom, são 2 perguntas. A primeira, eu acho assim, livro é meio que nem filho, tá? Muito difícil. Eu tenho alguns que eu gosto mais, tá? Que eu acho que são como projetos artísticos mais bem acabados que outros, né? Mas assim, dizer só um personagem é difícil. Mas dos personagens que eu inventei muitos personagens, talvez mais de 150 personagens eu já criei. Mas, assim, alguns personagens eu gosto muito. E para falar um que as pessoas conhecem em larga escala, por causa da Globo também, né? Eu gosto muito, sou muito, muito apaixonada pelo Garibaldi, né? E eu já escrevi 2 livros que contam a história dele, de alguma maneira abordam. E eu quero ainda fazer um último romance para contar a terceira parte da vida dele, desde que ele é exilado da Europa após a morte da Anitta até a morte dele. Esse é um projeto que eu vou realizar ainda, né? E a tua segunda pergunta sobre a Casa das 7 Mulheres, eu acho que, de uma maneira... Eu não acredito em literatura panfletária, tá? A arte não pode ser panfletária, ela não pode. Não pode. Ela tem que tocar o ser humano, porque todos nós, no fundo, somos parecidos e ansiamos coisas semelhantes, né?
E então eu jamais faria um livro para dizer, ai gente, olha como a mulher é importante na sociedade. Mas eu acho que essas questões elas surgem, não? E acho que a Casa das Sete Mulheres talvez ainda se mantenha tão atual, e ainda no ano que vem vai estrear um musical, né, contando a história da Casa das Sete Mulheres, com um monte de ator da Globo e tal, justamente porque é uma questão muito importante, né? E de novo, tá importante, porque a mulher ela tem um papel fundamental e as conquistas dela na sociedade elas são irreversíveis, né? E é natural que enquanto mulher, né, enquanto uma mulher artista que paga suas contas, que sustenta seus filhos, eu tenho vontade de abordar essas questões na minha literatura, né? E acho que a gente vive no Rio Grande do Sul. A história, no geral, ela até muito recentemente foi feita por homens para homens. A mulher não tinha voz, ela era uma pegada na história. Então, quando eu fiz a Casa das Sete Mulheres, justamente um pouco era para iluminar esse vazio, né? Mas tem um poeta, o Manuel de Barros, grande poeta brasileiro, que fala que o poeta gosta mais do vazio do que do cheio, né? Então, o romancista também. E nessa sempre tentando aproveitar, tá, Letícia, assim, as respostas, assim, na tua situação como escritora, no processo criativo também, você prefere a solidão? Para escrever? É. Ah, sim. Eu não consigo escrever num lugar cheio de gente. Elas já estão dentro de mim, já está cheio de gente dentro de mim. Mas quando eu falo isso, eu não falo só sobre esse aspecto. Se eu sou solitária? Não, pelo ambiente que você está. Por exemplo, eu vou escrever no meu apartamento sozinho ou vou escrever numa praia deserta sozinha? Ah, querido, mas acontece que daí é o seguinte, ó. Existe aquela coisa do ideal e a do possível. Não, claro. Então claro. Eu escrevo no meu apartamento mesmo, né? Porque eu tenho filhos, eu não posso desaparecer para uma praia deserta assim, no mas, né? Sim, mas na criação seria melhor, não seria? Bom, seria... Se a gente estivesse no que a gente acha que seria melhor, né? Quanta coisa a gente não tinha nem falado aqui, né? Então eu funciono dentro de uma rotina que é a rotina de uma pessoa normal, né? O artista paga contas, tem quer dizer, na sua maioria, alguns podem preferir não, né? Sim, claro. Mas assim, como engenheiros, médicos, presidentes da república, enfim, podem decidir não ter filhos, mas assim, a minha vida tem uma rotina que não é só minha, se costura na rotina dos meus filhos, né? Nas coisas que eu tenho que cumprir. Então a minha frase de cabeceira estava lá no ateliê do Pablo Picasso, que a inspiração me pegue trabalhando. Então eu tenho um horário de trabalho como qualquer outra pessoa. E evidentemente que uma praia deserta o que tu tem que aprender a fazer enquanto escritor? Quando você está na praia deserta, salve as inspirações que surgirem para depois trabalhar nelas lá no apartamento. Bloquinho de notas sempre junto. É né? assim que funciona. Não, quando tu termina um livro, quanto tempo aquele livro ainda fica? Porque eu acredito que é uma energia que é colocada ali que chega a enfraquecer, penso eu, né? Quanto tempo Enfraquecer não é a palavra, é transformar. Porque tem uma frase de um escritor que diz assim, ó, quando o escritor escreve um livro, ele também se reescreve. Um escritor não passa incólume por um livro. Toda ficção, ela toca coisas que são importantes para a pessoa que está criando aquelas coisas. Você está revendo coisas ao fazer aquilo e pensando sobre aquilo. Você se coloca inteiro naquilo, né? Quando eu acabo um livro, que eu acho que eu acabei um livro, eu acabei. Me dá um alívio, eu digo, ai, show. Eu preciso ficar um tempo longe dele, né? Mas evidentemente que ele me habita, né? E muitas vezes eu volto a ele, faço uma continuação, né? Pego um personagem e levo para outra história e tal. Então eles fazem parte de mim, né? Mas o processo de escrever um romance é um processo que envolve angústia e ansiedade. Sem angústia, você não cria nada. Uma pessoa que não tem angústia está satisfeita com o que já existe, não precisa inventar nada, né? O que tem está bom para ela. Então eu sempre falo até para os meus alunos, a angústia é a mola propulsora da criatividade, você precisa saber administrar ela bem, né? No meu caso,
Eu lido com isso da seguinte maneira: eu pratico muito esporte. É um regulador da minha ansiedade. Se eu não faço esporte, dá problema. Eu fico meio confusa. Então, cada um tem que saber lidar com isso e usar a angústia a favor do seu, né? Não no lado negro da força, o outro. Doutor, mais alguma questão? Não, e no esporte, Letícia, é uma pergunta inevitável. Né? No esporte, né? Primeiro, quais os esportes que você pratica? E segundo, qual é o teu time do coração aqui no Rio Grande do Sul? Olha, eu não sou assim muito ligada em futebol, tá? Então, assim, por adesão, os meus filhos são colorados, então eu sou colorada porque eles são colorados. Mas assim, se estiver jogando o Grêmio, por exemplo, na Libertadores, eu vou torcer pro Grêmio. Por que eu vou torcer para um time argentino? Não, isso é uma opção, né? Da nossa Os patrona. meus filhos ficam nervosos, mas eu torço. E eles torcem para o Grêmio? Não. Num jogo contra os argentinos? Não, eles não. Eles não torcem pro Grêmio num jogo contra ninguém, entendeu? Mas eu torço para quem eu acho que está mais perto de mim. Eu tenho relações mais afetivas. Por exemplo, eu escrevi um livro ano passado com o Nelson Sirotsky. Se chama O Oitavo Dia. Fizemos juntos a 4 mãos. A história dele, da história da família dele e tal. E os Sirotsky são absolutamente gremistas. A partir disso eu passei a gostar mais do Grêmio, entendeu? Porque eu me envolvi tanto com ele, fiquei tão amiga dele, eu gosto tanto dele, que eu comecei a torcer também, às vezes, pelo Grêmio. Meus filhos ficam bravos. Desculpa, eu sou um pouco de cada coisa. Num híbrido. Quais os esportes que pratica? A segunda pergunta? Bom, eu corro, né, nado. Agora eu tenho nadado mesmo, mas eu pratico muito esporte a vida inteira. Eu sempre fiz muitas coisas. Yoga, vários anos, corrida, natação, musculação. Eu gosto de fazer exercício. Realmente, assim. Por exemplo, hoje, 6 da manhã, eu acordei, fui fazer exercício para vir para cá, já com exercício feito. 6 horas já? Está malhando? 6 horas eu levanto para escrever. Mas hoje, como eu ia viajar, eu levantei para amanhã. Correr? Eu tenho formulando uma pergunta no seguinte sentido: há pessoas que preferem escrever porque se sentem mais inspiradas e o ambiente convida mais pela madrugada e tudo. Normalmente é cedo, não é pela madrugada. Cada um tem uma rotina, um relógio biológico. Agora, se você tem filhos, daí você vai até as 4 escrevendo e o despertador toca às 6 porque eles têm que ir para o colégio, né? Eu vou me organizando conforme a vida. Mas eu sou uma pessoa mais diurna que noturna, assim, digamos. De noite eu prefiro sair para conversar com meus amigos, ir numa festa, ir no cinema. Eu fico com a cabeça funciona melhor de manhã cedo. Claro, é chato sair da cama às 6 para escrever. Mas assim, são 5 minutos, depois eu já estou lá concentrada e tal. E, geralmente eu trabalho um tempo, lá pelas 10 eu vou fazer exercício. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, Letícia. Quando tu iniciou, tu fez uma ruptura, né? Fez uma ruptura e se lançou num projeto com meus pais. Com uma audácia, né? Porque estava tudo indo bem encaminhado. Tinha arquitetura, tinha materiais ali, a loja, né? Quer dizer, havia uma sinalização de um projeto, vamos dizer assim. Mas eu não era feliz. Não, justo. Essa seria mais ou menos a linha. E se lançar na escrita uma outra profissão, né? Daí eu te pergunto, a escrita é uma vocação? É uma vocação fácil? É esse mundo da escrita, viver da literatura, para quem de repente esteja nos ouvindo e tenha algum questionamento, como que, olhando agora, olhando pelo retrovisor desse carro que você está viajando, como que você vê esse passado? Eu te pergunto, o que é fácil? Primeiro, né? O que é fácil na vida? Só coisas que não valem a pena são fáceis, né? Por exemplo, você pode ser um funcionário público e ter estabilidade no emprego e ter um bom salário, mas talvez você não tenha um prazer enorme em ficar 8 horas dentro de uma, sei lá, você está dando a sua vida, 8 horas da sua vida por dia em troca de estabilidade financeira. É justo?
talvez para muitas pessoas seja. Eu acho que é uma troca razoável, tanto que ela é extremamente procurada pelas pessoas. Eu acredito que se eu não fizer uma coisa que eu me sinta viva fazendo, não tem muita graça viver. Então, quando eu decidi ser escritora, foi porque eu descobri que o que eu queria fazer era aquilo. Agora, tem uma outra questão. Tem um artista, um escultor que os gaúchos não conhecem muito, e ele é muito conhecido no mundo inteiro, que é o João Besbate. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Besbate. O Besbate faz obras incríveis com basalto e pedras. Ele, tem esculturas no mundo inteiro, expõe em Nova York, e a gente conhece pouco o seu João Besbate. Ele mora na Serra. E esses tempos eu estava visitando ele, e o meu filho mais novo é muito talentoso, desenha muito, assim. E o Bes falou assim: Tobias, eu vou te dar aula. No fim, eu nunca nem levei lá o Tobias para ter aula, porque nunca sobra tempo para eu ir subir a serra para ficar lá um tempo com ele. E daí ele falou assim: que sorte tem esse menino? Porque ele tem uma mãe que é uma artista, e o meu ex-marido é publicitário, mas também é escritor, faz roteiro, e um pai que ama a arte. Porque a maioria das pessoas, o mundo sempre vai dizer não para a arte. Sempre vai dizer não. Cada vez mais, né? Porque quando um jovem cresce, os pais sempre vão dizer: meu filho, escolha uma profissão que te dê estabilidade, que seja rentável. E o mundo sempre acha que não precisa mais um filme, não precisa uma música, não precisa um livro, não precisa um museu, né? Até que aquilo vem, e aí vira a música mais importante da tua vida, vira o filme que faz lembrar do teu pai que já morreu, vira o museu que tu chora quando entra nele. Então a arte só é importante depois que ela já está presente e enraizada na vida das pessoas. Existe um desprezo social em relação a gestar arte. Isso é muito triste, mas é um fato da sociedade, do mundo moderno, construído dentro de uma estrutura capitalista e tal, né? Então, eu passei por isso na minha juventude, muito jovem, bem jovem mesmo. Publiquei meu primeiro romance com 25 anos, nem foi com 26. Eu quis ser escritora. Os meus pais ficaram, deu, né? A guria vai pro brejo. Ficaram chocados comigo. E hoje eles têm o maior orgulho, mas por quê? Só porque eu não ouvi eles. Porque se eu tivesse ouvido eles, e eu não estou nem julgando eles, eles fizeram o que eles... Agora, essa atitude eu não reproduzo com meus filhos, entende? Porque eu vivi na pele isso, assim. Eu tive que provar para os meus pais que era uma opção tão justa e válida quanto qualquer outra. E provei. Essa atitude, naquele momento, não foi impulsionada por algum livro, por alguma leitura? Impulsionada por milhares de livros e milhares de leituras, porque eu sempre amei ler. Só que um dia eu descobri que eu sabia escrever e que eu queria fazer isso, que eu queria contar histórias para as pessoas. Agora, fazer isso é difícil? É um pouco mais difícil do que fazer uma faculdade, porque uma faculdade é um caminho, por mais difícil que também seja, ele está meio que instituído. Você entra no primeiro semestre, cumpre tal e tal cadeira, no segundo tal e tal, se forma, faz o estágio, se forma, arranja emprego. Agora, para ser artista, qual é o caminho? Você tem que descobrir sozinho. Então, isso assusta um pouco mais. Uma última pergunta do Vitor Hugo. Bom, Letícia, já foi dito, e nem precisa ser dito tanto, que o tempo é uma das coisas mais caras que nós temos, né? O que nós trocamos, né? O tempo que a gente troca, o tempo que a gente gasta por tal coisa é o tempo de vida que a gente está fazendo essa troca. Para você, o que é o tempo? E como é que você se relaciona com o passar do tempo? Bom, eu sou mulher, né? Só um pouquinho. Olha, eu vou falar uma coisa. O bom de fazer, o bom do que eu faço, primeiro assim, tá? Todos os dias, claro, tem dias ruins na minha vida, como de qualquer um de nós, né? E tem partes do meu trabalho que são chatas, né? Eu não tenho secretária, né? Então, assim, eu tenho que resolver questões de contabilidade, ou sei lá, combinar coisa, organizar, reservar um hotel, assim, eu resolvo... Organizar a agenda. Agenda, isso é tudo comigo. Tem uma partezinha chata disso. Eu aprendi a cumprir ela rapidamente para ter o meu tempo
de escrita preservado. Mas assim, ó, ao contrário de muitas pessoas bem-sucedidas que eu conheço, tá? E eu me considero bem-sucedida, mas assim, quando eu, num dia ideal de trabalho, eu saio desse dia cheia de energia. Porque eu fiquei muito feliz, porque eu fiz uma coisa que me deixou muito feliz naquele dia. Então, se a vida vier com uma chatice, pode até vir, eu já ganhei o dia. Então, esse tempo, para mim, é um tempo que eu não perdi, é um tempo que eu ganhei. E aí tem uma coisa legal de escrever, que se eu pegar todos os meus livros, desde o primeiro que eu lancei em 1998 até hoje, já fazem 21 anos, eu sei tudo que aconteceu na minha vida. É como se fosse uma espécie de diário criptografado. Assim. Eu sei o que aconteceu no dia que eu escrevi tal página. Qualquer página. Eu sei. Eu lembro daquele dia. Então, de alguma maneira, eu estou guardando as coisas. Então, isso é uma coisa bonita da literatura. Eu não perco as coisas. Eu guardo elas nos livros. Eu fui 15 anos casada e sou super amiga do meu ex-marido. E também, depois que me separei, também sou super feliz. É muito bom também ser separado. Mas, enfim, quando eu vi que eu ia me separar, eu escrevi um livro sobre isso. Um romance. Uma pessoa pode ler esse romance e não saber que é. Porque a grande premissa da literatura é contar histórias dos outros como se fossem suas e as suas como se fossem dos outros, tá? Mas eu guardei. Então, a literatura existe para mim como um grande cofre vivo, onde as coisas permanecem, né? Tem um poema lindo do Antônio Cícero que diz assim, ó, guardar uma coisa não é trancá-la num cofre, né? É olhar por ela, é vê-la. Então, a literatura é um cofre maravilhoso, que ele está sempre aberto e ele nunca se perde, o que está dentro dele. Que maravilha! Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate. Sua mensagem à comunidade de Lagoa Vermelha, que a recebeu de uma forma tão carinhosa. Sim, eu ia dizer isso. Bom, muito obrigada pelo carinho, né, dessa recepção. Eu não tenho nenhuma mensagem para passar. A minha mensagem são meus livros, né? Então eu acho que a única coisa, o que eu gosto de falar para as pessoas é o que vale para mim, né? Como é bom a gente poder deixar a vida da gente de lado um pouco e viver outras vidas, né? Inclusive, como é bom ser insignificante de vez em quando, a gente redimensiona tanta coisa. Então, eu acho que esse é o prazer da literatura. Eu convido as pessoas a largarem de lado um pouco seus problemas, irem ler um pouco, assistir um filme lindo. As coisas melhoram muito quando a gente não fica só olhando para a gente mesmo, né? Que maravilha! Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate, gravado nesta sexta-feira, aproveitando a presença aqui em Lagoa Vermelha da Letícia Wierchowski Gomes, que é gaúcha, natural de Porto Alegre, patrona da Feira do Livro e Cultura na Praça de Lagoa Vermelha. Pela primeira vez que desfrutou dessa experiência como patrona de uma feira de livro? Não, já fui patrona de outras feiras, de várias, mas eu não sei dizer agora todas elas. A minha memória, ela é muito recheada de informações históricas que não me dizem respeito. Maravilha. Obrigado. Gentilmente nos atendeu, gentilmente se dispôs a participar do nosso programa. Parece agradável o bate-papo. Muito obrigado ao Vitor Hugo Muraro Filho, muito obrigado ao Paulo Garbosa, que também atendendo ao nosso convite, vieram colaborar em muito na condução do nosso programa. Excelentes todos. Maravilha. O programa Lagoa Debate vai ficando por aqui. Volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite. Posto Rec Ipiranga. Abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil. Na Avenida Presidente Vargas, 229. Laboratório Biolab. Ética, eficiência e qualidade. Magrão Agro. Visite-nos ou ligue 3358-3895, ao lado da Transportadora São Miguel.